mesmo quando a gente olha para o funil dentro de um HubSpot, que é o que a gente usa na Nilo, inclusive, a gente está olhando mais para a quantidade de toques que a gente tem dentro de um contato-chave, dentro de uma key account para a gente, do que olhar para um afunilamento das coisas ou quantos novos leads a gente traz, porque não é mais a respeito dos novos leads, é a respeito de exatidão. Eu não pesco mais com a rede, que eu estou falando de estratégia de MDM, eu não pesco com rede, a gente pesca com arpão. Eu quero aquele lead. Olá, seja bem-vindo ao Rocket Lab, o podcast da Boomer. Eu sou seu host Pedro Paulo e o objetivo do podcast é trazermos o conhecimento de grandes executivos de empresas referências no mercado. Essa é uma oportunidade única para você ter acesso a mentes brilhantes desses grandes nomes. Antes de começarmos, gostaria de te pedir para nos seguir nas redes sociais no @boomer.br. Ao final do episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa seu review, tira um print e posta nos seus stories marcando a gente. Esse é o episódio de hoje. Estamos começando agora mais um episódio do nosso Rocket Lab, o podcast, que ele é voltado, para a gente poder trazer grandes nomes do cenário de marketing em grandes empresas, referências no mercado. E hoje a gente está com uma super convidada, que é a Adriana Rangel. Eu brinco até que o currículo dela não é nem um currículo só de empresas, mas de volta ao mundo, né? Então, ela vem colecionando aí jornadas fantásticas dentro da Dell, Microsoft, HP, foi diretora do Oriente Médio e Norte da África na VMware, diretora também, Ásia, Oriente Médio, África na UiPath, e hoje assume um cargo aí com maestria como CMO da Nilo, A Nilo, que é uma health tech especializada na oferta de software para gestão de relacionamento e cuidado ao paciente, que é um SaaS, Então, é o caminho que a Nilo vem traçando e, falando de uma empresa que nasceu, fundada em 2020, e o estágio que ela está agora é realmente admirável de ver essa história. Dri, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, a gente está muito feliz de poder te receber aqui, viu? Muito obrigada, Pedro, é um prazer estar aqui falando com vocês. Ótimo. E, Dri, pra gente começar, como de praxe, eu até falo aqui, pra gente é muito fácil, até pelo roteiro que a gente faz e que a gente estuda aqui, é muito fácil falar um pouco da sua jornada, de ver ali, essa migração que você fez nas maiores big techs do mundo, e em vários lugares diferentes do mundo também, mas ninguém melhor que você para contar a sua história. Então, conta pra gente aqui um pouco dessa trajetória ali de forma objetiva, desde o seu início de jornada aí, que é fantástico. Legal. Minha história começou aí pertinho de você. Eu me graduei... Conterrânea minha, né? Eu me graduei... Na verdade, eu sou belo-horizontina, mas eu me graduei em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Uberlândia, excelente escola que realmente ajudou a me formar para a vida, não só academicamente. E a partir da UFO, eu comecei uma trajetória que era bastante técnica, como engenheira de software, mas aos poucos eu fui migrando para áreas que me levaram ao contato maior com pessoas. Então, eu trabalhei na Amdocs, que é uma software house israelense americana, como engenheira de software no comecinho da minha carreira, mas de lá eu já passei para a Dell EMC, na época era só EMC, para fazer a parte de pós-vendas, tanto de hardware como de software. Da Dell EMC, eu fui chamada para a Microsoft. Foi um dos períodos mais longos e mais legais da minha carreira, porque ela é uma... a Microsoft está top list ali, na wish list de, para não falar todos ali, 98%, principalmente de quem se gradua em ciências da computação, E não decepciona. Eu sempre fui uma grande fã do Bill Gates, e na época ele era CEO. Sou fã dele até hoje, continuo sendo uma grande fã da Microsoft. Acho que é uma empresa que sabe se reinventar muito bem e sabe se manter relevante. Então, eu passei um tempo na Microsoft no Brasil como gerente de programas de produtos do Windows, da área de Windows. Foi uma experiência bem bacana, porque os meus colegas estavam espalhados pelo mundo, a gente se encontrava de tempos em tempos, e a minha responsabilidade era realmente passar um entendimento maior do mercado brasileiro, não só do comportamento dos brasileiros em relação à tecnologia, como da nossa infraestrutura também, como as coisas tinham que funcionar aqui,
passar isso de volta para Redmond, né, para a Microsoft. Então era um trabalho bem variado, que acabou me dando a oportunidade de me aproximar bastante dos clientes e me fez perceber que talvez marketing fosse o meu lugar, porque Foi o seu marketing primeiro contato com marketing. foi meu primeiro contato com marketing, né, porque eu trabalhava muito perto dos gerentes de produto de marketing. Legal. E eu gostei bastante da experiência, né? Tanto da parte de produto, quanto dessa interação com o pessoal de marketing, e principalmente da interação com o cliente. E marketing é uma coisa que combina coisas que são relativamente diversas e você não acha em todas as posições. Você tem que combinar a curiosidade com uma quantidade enorme de dados que as pessoas nem imaginam, né? Os marqueteiros têm que ser muito bons de planilha. Total, total. Isso aí é até um paradigma que vem sendo quebrado, né? Que marketing deixou de ser arte e passou a ser ciência, né? E aí, É ciência, totalmente ciência. ela é estudável, mensurável, escalável, então tudo pautado em dados, né? Sim, exatamente. E essa parte mais humana, né, de você compreender o comportamento das pessoas, essa aproximação com o cliente. Então, tudo que eu gostava num lugar só. E o meu marketing, eu brinco que eu fiz escola de marketing na Microsoft, a escola Microsoft de marketing. A Microsoft tem um foco muito grande em marketing, sempre teve, que eu acho que é uma coisa muito esperta de se fazer. E eu aprendi a maioria do que eu sabia lá. E foi também a época em que eu fiz meu MBA na USP, então as coisas se combinaram lindamente para eu ir migrando para a área de marketing. Então, quando eu saí da Microsoft do Brasil e acabei na Microsoft em Dubai, né, que era a Microsoft do Golfo Pérsico, aí eu já fui para um cargo de mid-lead, né, líder da área de negócios. Então, eu fazia um pouco de vendas, da parte negocial de uma certa forma, mas o grosso do cargo era realmente totalmente voltado para marketing, principalmente marketing de produto. Então foi uma experiência excelente, não foi uma experiência muito longa, eu fiquei por uns 2 anos na Microsoft do Golfo, até terminar de lançar o Windows Vista, e daí o que foi um impacto global, né? Assim, quando foi impacto global. O lançamento do Windows Vista a nível global foi assim, bizarro. É uma tarefa monumental, é uma prova de fogo para quando você está em marketing, né? E foi uma experiência sensacional, mas exaustiva. Então eu quis tirar um sabático, a ideia era voltar para a empresa depois de um tempo. Mas no meio desse sabático, eu me cansei do sabático, porque ia de trabalho total, acelerado, o dia inteiro. Para sabático, por mais que eu tivesse algumas atividades na minha cabeça, era meio maçante, meio chato, meio devagar. E eu aceitei dar aulas numa universidade local. Legal, isso em Dubai. Isso em Dubai. Então, eu dava aula numa universidade dos Emirados Árabes, né? E dava aula de web design para graduação, né? E para pós-graduação, eu dava aula de gerenciamento de marketing. Então, foi uma experiência bem bacana também. Só que assim que eu terminei o primeiro semestre, abriram uma vaga de diretora de Oriente Médio, África e países mediterrâneos, que na época eram Turquia, Grécia e Chipre, na Hewlett Packard Enterprise, né? Na época era só Hewlett Packard, mas hoje é Hewlett Packard Enterprise, na área de software, na divisão de software. E uma amiga da Microsoft me recomendou e eu achei que ia ser uma experiência sensacional, porque a área de software dentro da Hewlett Packard na época era meio que uma startup. Legal. E eu acho bem legal fazer as coisas acontecerem meio que... Não é à toa que você está em uma hoje, né? Então, já era visionária desde a época de HP ali. Então eu aceitei esse cargo, então eu voltei de volta para a indústria mais rápido do que eu antevia e foi um cargo apaixonante, em que eu tive um time assim maior do que eu já tinha tido antes, e é muito legal aprender as diferenças culturais e também as similaridades culturais. Você pode fazer aspectos do seu go-to-market que funcionam para mais de 20 países, e ao mesmo tempo você tem que entender o suficiente da cultura para saber que partes desse go-to-market tem que ser diferenciados, né? Exato. E aí a gente começa a falar também de Product Market Fit, né? Então, o PMF ali de cada área geográfica
ele por mais que é um produto único, né, mas a forma que aquele produto, ele se encaixa no mercado ali, eu acredito que, pô, leva muito em consideração ali a cultura, a aceitabilidade desse público com esse Sim. produto. E é bem interessante porque o seu ICP é o mesmo. Por exemplo, CIOs, CTOs. Mas aí a persona varia de mercado para mercado. Total. Porque o comportamento cultural dessas pessoas varia de mercado para mercado. Total. A maneira como você se aproxima delas, como você demonstra valor, pode variar bastante. Legal. E foi uma época legal também, porque a Microsoft sempre teve um marketing que é bem científico, sempre tentando encontrar maneiras de mostrar resultados numéricos para tudo, mesmo numa época em que não existia automação de marketing. Não existia nenhuma das ferramentas que a gente tem hoje. Mas quando eu entrei na HPE, aí já tinha algumas coisas acontecendo que não existiam antes. Por exemplo, começaram a surgir o trabalho em redes sociais, um certo nível de automação de marketing começou, a Salesforce substituiu o produto na época, acho que era Siebel, que era o vigente, então as coisas começaram a ir para o cloud. Então, a marketing começou a mudar muito rapidamente nesse ano, que foi 2008, que eu fui para a HP. Legal. Então, depois disso, eu passei um tempo, eu quis descansar um pouco, porque 5 anos cuidando de marketing para uma região daquele tamanho não é bolinho. Por mais gratificante que seja, e a coisa, às vezes você se empolga muito. Eu cheguei a tomar bronca da VP de RH de Europa, Oriente Médio e África, porque ela disse que eu estava trocando muita mensagem com o meu time no meio da noite. A gente nem estava reparando, né? A gente nem pensava muito em cuidados de saúde mental. A Exato. gente estava todo empolgado o tempo todo, a gente esquecia de tudo. Exato, e cada um num fuso diferente, né? Então, deve ser aquela loucura. Não era uma abrangência de fuso tão gigante para esse cargo, pelo menos no começo da HP, que era o fuso mais ou menos de Portugal, que era ali a área a direção do Marrocos, né? Até o fuso mais distante, deixa eu pensar qual era. Acho que era de Dubai mesmo, ou talvez. Acho que então não era uma variação de fuso tão grande assim, né? Mas era grandinha. E a variação de distância era bem interessante. Toda vez que eu tinha que visitar uma dos meus gerentes de marketing, era um voo mínimo de 4 horas, que era o mais próximo, que estava na Turquia. Né? E os mais distantes estavam em Casablanca, no Marrocos, estava do norte da África, e a gerente de marketing que cuidava da África Subsaara, que ficava na África do Sul. Então são voos de 8 a 9 horas. Isso para fazer uma reunião, para poder fazer um alinhamento ali. É isso, para poder conversar com clientes, fazer eventos, fazer um alinhamento, fazer alinhamento com vendas, principalmente, e suporte, né? Então, não era nada muito pertinho, mas foi, do ponto de vista pessoal, esse tipo de carreira em que você conhece tantos lugares diferentes, convive com tantas pessoas diferentes, é bastante especial. A gente aprende muito, né? É marketing anabolizante, assim. Exato, exato. Isso você estava ainda na HP ou já estava ainda que a gente já está falando de Isso na HP ainda. Tá. Na HP ainda, porque até a HP eu cuidava dos países do Golfo Pérsico, de 8 países, ali naquele cantinho do mundo. Então, eu me expandi geograficamente muito quando eu passei para a HP. Mas da HP, como eu tinha passado esse tempo longo fazendo isso, eu fui convidada para trabalhar na IDC, que não é uma empresa, não é uma Big Tech, mas é uma empresa de pesquisa para Big Techs. Então, eu passei de Big Tech para todos os meus clientes eram Big Techs. Você muda um lado da cadeira, né? Você muda de perspectiva e é bem legal, né? Porque primeiro que você começa a ter insights diferentes sobre o mercado, o comportamento dos mercados, o comportamento das empresas que atendem esses mercados. Então, ampliou bastante os meus horizontes. A geografia ficou mais ou menos a mesma do que eu tinha na HPE, mas o time aumentou bastante. Eu tinha um time entre analistas, pessoal de marketing, pessoal de vendas, de 24 pessoas, num certo ponto. E quando eu entrei, o time era todo de report direto. Então, eu tive que estruturar as camadas do time até para não enlouquecer, né? Imagina. Imagina, sim.
segundo os estudos, você consegue ter ali até 8 a 9 liderados, né? Assim, pensa, você comportando 20 e poucos liderados. Exatamente, E foi exatamente por isso que eu passei, para 9 liderados exatamente. Legal. Que não é fácil não, mas é menos extremo. E uma coisa que eu aprendi é que não adianta você ter 9 direct reports, que as pessoas que se reportam a eles, se não estiverem muito felizes no momento, eles vêm direto para você. Então, facilita, mas ainda não bloqueia o resto da organização de marketing, Total, né? total. Depois da EDC, eu estava uns quase 5 anos na EDC também. Como todas as empresas de tech eram minhas clientes, você acaba se aproximando muito, principalmente das lideranças dessas empresas. Então, o Managing Director da VMware falou que precisava de uma pessoa mais sênior de marketing e me convidou para ser diretora regional de marketing para eles. Então, aí, quando eu entrei, era para ser diretora de marketing da África do Norte e do Oriente Médio, mas quando eu saí, a gente já tinha expandido para a Turquia e para o resto da África também. Então, foi uma experiência um pouco mais contida geograficamente, na maior parte do tempo que eu passei lá. Eu tinha um time bem menor também, a gente usava muitas agências, então tinha toda uma rede terceirizada que ajudava a gente a executar, nós éramos um time de 4 pessoas só. Mas isso foi um aprendizado importante de como eu fazia para contar com os globais para me fornecer coisas para conseguir realizar o nosso trabalho ali, ao mesmo tempo como fazer uso de agências para poder maximizar a nossa capacidade de chegar ao mercado. E não só isso, né? Quando a gente olha de você estar capitaneando, né, ali uma área geográfica, não mais só um país, né? Pô, essa estratégia de você talvez ir para agências locais fortifica ainda mais a comunicação que você quer ter naquele território. Então, obviamente, você tem a possibilidade de ter isso de forma centralizada e de forma ali orgânica dentro da empresa, porém eu acredito que a sua curva de aprendizagem para uma estratégia que ela vai ser direcionada localmente, ela é muito mais demorada do que de fato você alocar ali um time, né? Você conseguir ter um time ali para trabalhar em cima daquela cultura, em cima daquela zona ali, né? Mas o interessante é que tem nuances, viu, Pedro? Por exemplo, em termos de imprensa, então, o trabalho de PR, ele era diferente de outros trabalhos com agências, porque a imprensa de Oriente Médio e Norte da África é toda concentrada nos Emirados Árabes, principalmente em Dubai. Então, quando eu tinha uma agência ali em Dubai, ela cuidava perfeitamente para mim de todo o Norte da África e todo o Oriente Médio. Mas já a África subsaara era outra história. Precisava ter uma agência que entendesse de África e normalmente entendesse de mais de um lugar na África. Então, normalmente, a maneira como eu simplifiquei foi ter uma agência na África do Sul para cuidar da África subsaara e uma agência em Dubai para cuidar de todo o resto do território. Agora, quando se trata de outras coisas, por exemplo, de marketing digital, e para certas coisas pode ser bem amplo, eu usava uma agência na Inglaterra para me ajudar com a maior parte das coisas. E em alguns casos que eram muito específicos, por exemplo, produção de vídeo, aí eram agências boutique do país onde o vídeo precisava ser produzido, por exemplo. Isso aí a gente acaba vivendo bastante aqui na pele da Boomer, né? Assim, pô, uma empresa brasileira, e hoje a gente tem uma vertical muito forte nossa de atuar fora do Brasil, né? Então hoje a gente tem uma estrutura alocada na Inglaterra, né? Pô, então a gente pega ali, a gente consegue ter ali uma pulverização da nossa estrutura nos países ali europeus e temos uma outra estrutura nossa nos Estados Unidos, né? Então acaba pulverizando lá. E aí, como a gente está falando aqui sobre uma vertical, sobre um olhar, né, da Boomer de marketing de performance, a gente até brinco e falo que o brasileiro é o melhor marqueteiro do mundo, né? Então, quando a gente consegue atrelar essa criatividade do brasileiro com, de fato, a análise de dados, não existe fronteiras, né? Porque os dados aqui os dados nos Estados Unidos, os dados na Europa, os dados na África. Então, eu acho que para algumas verticais de negócio ali dentro do marketing, eu acho que é totalmente plausível
e inclusive não só plausível, mas estrategicamente mais benéfico você ter ali algumas estruturas que conseguem ter ali essa estrutura offshore um pouco mais estruturada para poder atender vocês como um todo, né? E não ter que gerenciar várias agências ali espalhadas dentro da sua zona. Principalmente se você olha para a coisa de um aspecto mais nearshore, se você divide o globo por faixas de horário mesmo. Então, do Brasil, é mais tranquilo atender Américas, o Oeste Europeu, por exemplo. Eu já acho que, do ponto de vista, por causa da diferença de fuso horário, fica mais complicado atender a Ásia, por exemplo. Não, O último cargo na HP... pode falar. Meu último cargo na HP foi global, né? Então eu tive que aprender também a dividir globo bonitinho, assim. Até porque tinha que fazer go-to-market com o pessoal lá na Índia, ou na China, ou no Japão. É bem diferente de fazer go-to-market com Américas ou go-to-market com o leste europeu. Total. E uma das coisas que influencia, interessantemente, é o fuso horário. Total. E isso foi na época que você estava já em momento de transição ali para UiPath, ou isso ainda era VMware? Não, esse último cargo que eu tive, que era global, era de volta lá atrás na HP. Porque na HP eu fui promovida algumas vezes, então eu passei... A maior parte do tempo eu passei cuidando de Oriente Médio, África e países do Mediterrâneo mesmo. Mas depois eu passei para um cargo de EMEA, que é Europe, Middle East and Africa. E depois eu passei para um cargo global. A diferença foi que o portfólio vai encolhendo e depois a área de marketing vai encolhendo. Então, globalmente, eu não cuidava de todo o marketing, eu cuidava da área de conteúdo, por exemplo. Legal, entendi. E para a Europa, Oriente Médio e África, eu cuidava de marketing de performance. Em parcerias, né? Fazia parcerias com SIs, System Integrators grandes, tipo Capgemini, Accenture. Legal. Vários tipos de trabalho. Agora, saindo da VMware, eu fui para a UiPath. Também tinha um ex-colega, que era o vice-presidente de vendas da IDC, que tinha sido convidado para ser o Managing Director da região para a UiPath, e estava precisando de alguém de marketing e me chamou. Legal. Então, experiência maravilhosa. Foi a minha primeira startup, apesar de que quando eu entrei na UiPath, ela já era uma startup de 10 bilhões de dólares. Já uma startup crescidinha, né? Startup crescidinha. Mas aí, quando você olha de volta para sua região e você é a única pessoa de marketing cuidando de mais de 20 países, eu estava cuidando sozinha de toda a África e todo o Oriente Médio, aí você volta para aquele contexto de sim, para mim aqui isso chama startupzinha, né? Porque eu tenho que dar conta de tudo sozinha. Apesar de que quando você está numa startup desse tamanho, você ainda pode contar, você tem budget, você tem verba para contratar gente, você tem estrutura global, né? Tem os times globais que podem te ajudar também. Então facilita bem a vida. Então foi um desafio bem grande por causa do tamanho da geografia, e ter que cuidar de tudo sozinha. Mas, por outro lado, começar o marketing do zero, foi uma puta escola. Mas começar o marketing do zero numa empresa no Brasil é mais desafio. Sim, assim, empreender no Brasil não é para todos, né, pô, realmente. E aí foi quando você migra, então, para assumir como CMO na Nilo aqui Brasil já. Na verdade, essa história é interessante, porque não foi uma migração deliberada, né? Eu estava feliz lá no meu cantinho do mundo, na UiPath, mas aí meu pai adoeceu e eu queria passar um tempo com ele, né? Então eu queria passar um sabático no Brasil para ficar mais próxima do meu pai. E eu vim para o Brasil em fevereiro de 2020. Logo antes da pandemia. Ficou preso aqui. Exatamente. E, então, depois completou 6 meses, eu não consegui voltar. Aí a UiPath estava se preparando para IPO, começou a reestruturar regiões, aproveitaram que eu não estava lá, reincorporaram a minha região a mercados em crescimento, deram para uma das minhas colegas lá em Londres cuidar. E falaram para mim, olha, assim que passar essa fase, você pode voltar, mas você vai ter que voltar ou para os headquarters em Nova York ou em Londres. Só que não dá para ficar gastando, queimando dinheiro, né? Enquanto você está esperando as coisas acontecerem. Então, eu comecei a dar consultoria para uma empresa latino-americana /americana, né?
era uma empresa que começou na Argentina, mas eles tinham crescido para alguns lugares do mundo, mas que prestava serviços principalmente para empresas americanas. Então, eu comecei a dar consultoria para eles. E depois de um tempo, eu fui encontrada pela Nilo, né? A Nilo me achou e eu me apaixonei não só pela Nilo, pela proposta da Nilo, como pelas pessoas da Nilo, principalmente pelos fundadores. São pessoas maravilhosas. Legal, eu vou querer trazer esse assunto Nilo um pouco mais detalhado mais para frente, né? E até vendo a sua jornada, enfim, tudo que você passou até aqui, a gente vê várias estruturas de marketing diferentes, desde ali, os seus primeiros pontos de contato ali com HP, isso para a Microsoft, depois trazendo isso para uma realidade de startup ali com a UiPath, e aí em mercados que, por mais que tenha ali uma linha parecida, né, são mercados relativamente diferentes e principalmente em tempos diferentes, né? A gente está falando de vários anos aí de você estar ali assumindo esses cargos de liderança, de diretoria dentro dessas empresas. E na sua percepção, Dri, como que você vê essa mudança de como era feito o marketing lá atrás e como é feito o marketing hoje, né? Você assumindo principalmente uma posição de CMO numa startup, que eu acho que é a maior prova ali de marketing na veia, né? Porque você precisa escalar a operação e muitas das vezes, por mais que vocês tenham rodado aí de investimento, acho que 10 milhões de dólares, mas a verba é curta, né? Então você meio que tem que rebolar ali para fazer as coisas acontecer. Como que você vê toda essa mudança, esse track record aí dentro da sua carreira? Pedro, algumas coisas que não mudam, independentemente de que ano que eu estava fazendo marketing, que lugar do mundo, para que tipo de empresa. Uma delas nunca tem budget suficiente. Independente do tamanho da empresa. Budget nunca é suficiente, a gente tem que ser bem criativos mesmo para poder fazer as coisas acontecerem com a verba que a gente tem. Então, isso é em comum. Outra coisa, como eu comecei marketing na Microsoft, a Microsoft sempre foi muito avançada em termos de marketing. Para mim, algumas coisas nunca mudaram. Por exemplo, trabalhar em cima de call to action. Contabilizar todos os contatos e entradas de lead, porque tem um controle sobre cada canal, sabe? Isso não mudou para mim. A gente media marketing até em PR na Microsoft. Então, mesmo quando não existiam ferramentas para fazer isso, a gente fazia ali na mão mesmo, na planilhona. Marcava tudo, criava URLs com fonte, né, para a gente saber de onde é que as coisas estavam vindo. Olha que a web nem deixava isso ser feito de maneira fácil naqueles tempos. Mas, por exemplo, quando eu estava na Microsoft, não tinha rede social praticamente nenhuma. Nosso trabalho era mais assim, você queria fazer um impacto na web, você pensava num banner super bacana para colocar nos sites com maiores visibilidades para os seus ICPs. Era assim que a gente fazia. Depois que eu passei para HP, aí já tem Salesforce, tem as principais. Então, a maneira como a gente lidava com o CRM, apesar de Salesforce, na época, não ter muito da parte de marketing ainda, a maneira como a gente controlava a entrada de leads e o progresso dos leads já era bem mais evoluído. Dava para usar redes sociais já, então já comecei a fazer campanhas em Twitter e LinkedIn, né, já no meu começo ali na Hewlett Packard. Então, as primeiras campanhas foram feitas, a gente não tinha tanto recurso assim, mas o que a gente fazia era compensar a falta de recurso com os devs da empresa. Então, por exemplo, eu criei uma campanha quando eu estava na HP, nos idos de, eu acho que fim de 2008, ou começo de 2009, acho que mais que fim de 2008, eu fiz uma campanha no Twitter, que era uma campanha de benchmarking. Então, o cliente entrava lá, respondia uma pesquisa toda bonitinha, eletrônica, que os devs fizeram para mim, e eles criaram também todo o mecanismo de fazer o benchmarking, né, de fazer a comparação e gerar os resultados da pesquisa para mandar de volta para o cliente. Das pessoas, para eles receberem o resultado da pesquisa, com a empresa deles incluída, eles tinham que me mandar os dados deles. Então, não existia nada disso automatizado, a gente tinha que tirar tudo na mão, landing page na mão, benchmarking na mão. Aí tudo era mato, né? Tudo era realmente mato. Então, tudo era na mão, mas dava para fazer. Então, a gente pensava essas coisas, a diferença é que a gente pensava essas coisas, nossa,
super novidade. Ninguém fez isso antes em lugar nenhum. Sabe essa sensação que dava? Mas dava para fazer. Rolava já. Era só muito trabalhoso. Hoje, se eu quiser fazer uma coisa parecida, eu faço em um dia e meio e olhe lá. Exato, exato. Mas eu acho que, até pegando um gancho nesse ponto, e aqui é uma coisa que eu bato muito com o nosso time, né? Principalmente quando a gente olha sobre o olhar de operação, que, obviamente, essas ferramentas, quando a gente olha ali, Sales Engagement, CRM, todas essas estratégias e ferramentas, elas vêm, obviamente, para poder colaborar e poder fazer com que os processos eles andem mais rápido. Mas é muito importante você entender o conceito por trás daquilo, né? E quando a gente fala o conceito, é de fato ali o modo raiz, o modus operandi daquela ferramenta, o que é um CRM, e aí eu vejo muito isso, né? Que é quando a gente olha o básico ali, entende aquilo, por quê? Porque aí você começa a entender que aquilo ali é uma ferramenta que vai fazer parte de um todo, que você tem a noção daquilo, do que eu simplesmente passar isso para o time, ó, galera, pô, vamos, exemplo, né? Pô, vamos trazer aqui o Salesforce para dentro da Boomer, mas, cara, qual que é o conceito por trás disso, né? Qual que é ali, de fato, a didática por trás de um CRM? Então, é muito importante isso, porque o seu time fica alinhado sobre qual que é o objetivo, né? As KPIs que estão desenhadas com aquela implementação daquela ferramenta dentro da companhia, né? Sim, sim. Eu estava pensando aqui outra coisa que muda com o tempo. Eu acho que as coisas precisam, elas têm timing. Tem um momento certo das coisas acontecerem. Quando a gente começou marketing online, por exemplo, a maioria do mundo não estava online. A maior parte do mundo não estava na internet. Depois de uns anos, estava todo mundo na internet. Então, quando começou, a gente ainda valia mais a pena investir dinheiro de marketing em propaganda na TV ou investir no rádio do que era investir em mídia online. Mas à medida que o tempo foi passando e as pessoas migraram de um meio para o outro, aí passou a fazer muito mais sentido. Então, marketing online, ele não era tão sensacional no começo quanto ele é hoje, porque o comportamento humano mudou também. Exato. E assim, quando a gente fala de mídia paga, né, mídia digital, pô, ela só é interessante a partir do momento que você tem uma base. Então, quando a gente está olhando ali alguns anos atrás, pô, no início ali dessas plataformas, né, então Meta, LinkedIn, todas elas, pô, não tinha uma base atraente ali, né? Então, pô, não faria sentido não ter uma performance muito boa, porque você não tem um público a ser atingido. Então, hoje, o sucesso que eu vejo dentro dessas grandes plataformas é porque eles já têm uma base consolidada. E até um paralelo que a gente faz, né? Pô, hoje ainda tem muito aquele paradoxo, né? De, pô, será que a Meta, né? Ela ainda é a melhor plataforma, ou essas novas plataformas que estão vindo aí, elas vêm para, de fato, ganhar ali, principalmente quando a gente fala de mídia paga, né? Mas a briga não é por novidade, a briga é por base. Qual dessas bases elas possuem ali uma melhor qualificação para que, de fato, a gente consiga alcançar esse público, né? Sim. Em termos de plataformas, como eu trabalho com B2B, na maior parte da minha carreira, com exceção da Microsoft, que eu fazia tanto a parte B2C quanto B2B para Windows, depois que eu passei só para B2B, as plataformas elas não mudam muito, assim, a coisa evolui de maneira mais devagar. Quando você está em B2C, a evolução de plataformas é muito grande. Outro dia desse não existia TikTok, agora é uma das principais plataformas. Total. Agora, para B2B, eu posso ignorar a Meta quase que completamente, a não ser quando eu penso em WhatsApp, sabe? Então, porque para mim o que interessa no Brasil, principalmente, é LinkedIn. No resto do mundo, eu teria que trabalhar Twitter tanto quanto LinkedIn, que são as duas principais. Mas aqui, se eu tiver o LinkedIn para B2B, meio que basta. A gente usa Instagram para amplificar as coisas e a gente não usa TikTok porque meu SP não está no TikTok. O filho do meu SP está no TikTok, olha lá. Exato. Então, é diferente. Eu tinha pensado uma outra coisa que eu acho que é uma mudança bastante relevante ao longo dos tempos, mas não me escapou agora, vai voltar, depois eu falo. Durante o episódio aqui, isso volta, mas eu acho que até, pô, puxando um ponto do lado de cá, né, e aí eu tô falando 3 anos de experiência em marketing, então até eu brinco que eu caí de paraquedas no marketing, né, e encontrei dentro do marketing que
uma área que eu achei fantástica, que a gente chama aqui de engenharia de marketing. Então, de fato, você conseguir, né, atrelar, e até um ponto muito legal, né, pô, hoje eu acho que uns 90, 95% da empresa é composta por engenheiros, porque a gente entendeu ali a jogada, né, e o que o mercado ele precisava, e a gente veio com esse time, com essa legião aí para poder atender. E aí um ponto que eu acho muito interessante também, que eu vejo estudando um pouco do que era feito lá atrás para o que é feito hoje, né, de fato não um Swift ali em questão do que era feito e hoje não é mais, mas sim a omnicanalidade, né? Então, pô, não existe essa mais de, pô, quer dizer que o offline morreu? Não, ele não morreu. Mas qual que é a grande desvantagem do offline? Que você não consegue ter uma precisão dos dados de alcance, de impacto, de impressão, de conversão tão grande quanto no digital. Mas quando você olha dentro de uma estratégia de um funil, né, onde eu entendo do lado de cá, aquele modelo tradicional de funil, né, que a HubSpot implementou no mercado, já não existe mais, de que ele é unidirecional, e sim a gente está falando aqui de um funil mais dinâmico, onde você precisa entender cada etapa, né, seja ela ali o impacto, o engajamento, conversão, retenção, porque isso não é linear, né? A gente começa a falar de um funil não linear, e dentro dessa não linearidade do funil, é muito importante que você tenha vários pontos de contato, tanto online quanto offline, principalmente quando a gente olha sobre uma ótica de B2B, né? Que aí a gente acaba esbarrando aqui em estratégias de ABM, onde, pô, são estratégias, assim, grotescas, né? Pô, assim, o lead time pode durar anos e não meses. Não pode durar anos, senão a gente não sobrevive, Pedro. Mas o lead time dura pelo menos uns 6 meses. Exato. E esse é o Então, nosso caso lá, Nilo. Né? Porque a gente tem o foco em enterprise e upper mid-market, principalmente. Então, é uma venda muito mais relacional, o ciclo de venda é mais longo e tem certas estratégias que fazem mais sentido do que uma estratégia online. Por exemplo, há anos e até hoje, nada cria ou converte leads melhor do que eventos presenciais, por exemplo, em B2B. Então, ainda é muito valor para a gente. Mesmo quando a gente olha para o funil dentro de um HubSpot, que é o que a gente usa na Nilo, inclusive, a gente está olhando mais para a quantidade de toques que a gente tem dentro de um contato-chave, dentro de uma key account para a gente, do que olhar para um afunilamento das coisas ou quantos novos leads a gente traz, porque não é mais a respeito dos novos leads, é a respeito de exatidão. Eu não pesco mais com a rede, que eu estou falando de estratégia de ABM, eu não pesco com rede, a gente pesca com arpão. Eu quero aquele lead. E aí a gente deixa de falar, quando a gente olha principalmente sobre esse espectro, né, de key accounts, a gente deixa de falar de uma simples geração de lead, mas você precisa gerar demanda. Então, assim, pô, de fato, não é mais, não faz tanto sentido assim você dar tiro, igual você falou, né? Pô, não é mais pescar de rede, mas sim você entender a jornada daquele cliente, né? Daquele target seu ali em específico, e você ter vários pontos de contato. Então, pô, tanto pontos online, ao ponto de como que eu consigo nutrir ele, fazer com que a mensagem que a gente entra com uma estrutura de mídia de performance para ter vários pontos de contato com eles durante a jornada, né? E também no offline de poder estender a mão para fazer um convite para ir no stand do evento, para depois fazer ali uma visita dentro da empresa. Então, é nesse contexto que eu vejo, e aí eu vejo isso com maestria dentro de grandes empresas, principalmente quando a gente fala assim, pô, igual a Nilo, né? Vocês terem um foco muito grande ali para enterprise, para poder usar essas estratégias de ABM para poder captar, mostra, né, que o mercado, pô, ele se diferencia em um certo nível de que hoje, e eu falo isso porque aqui dentro da Boomer, né, a gente tem 3 grandes estruturas. A gente tem estruturas de SMB, que são clientes menores que a gente atua, que a gente atende, clientes que accounts, que são estruturas muito mais robustas, né? Então a gente está falando aqui de empresas que faturam acima de 5 milhões de reais por mês, e a gente tem a nossa estrutura offshore, que aí são essas operações que a gente tem fora. Então, quando a gente olha sobre o espectro aqui de key accounts, né, é muito mais você
ter uma base menor, mas muito mais trabalhada de geração de oportunidade, de demanda, do que quando a gente olha em SMB, que, pô, aí a gente está falando principalmente de quando a gente fala B2C, né? Que você precisa ter uma base, uma amostragem maior para poder ter ali uma taxa de conversão que seja compatível com isso, né? Sim, agora voltando ao seu ponto os pontos de contato, essa é uma das coisas eu acho que talvez tenha mais mudado ao longo do tempo, do meu tempo de carreira no marketing, que o ponto de contato hoje é muito mais personalizado. Então, a gente precisa, as pessoas antes a gente soltava qualquer campanhazinha que você fizesse online, qualquer material que você soltasse, colava, sabe? Não cola mais, as pessoas têm que sentir que é extremamente relevante para elas como indivíduos. Senão não tem alcance. A gente não toca a pessoa. E a gente precisa tocar a pessoa emocionalmente mais do que racionalmente até. E tem até um conceito, né, que dizem que vendas B2B, ela não é emocional e sim racional. Eu particularmente... É totalmente emocional. eu discordo completamente dessa frase, porque sim, você precisa trabalhar com a emoção da pessoa. O tomador de decisão, por mais que é uma venda muito mais consultiva, você tem vários pontos que você consegue pegar a temperatura emocional da negociação, né? Não é só isso. Tem pesquisas que mostram que mais de 80%, acho que o número é até bem mais alto que isso, das nossas decisões de compra, mesmo no B2B, são emocionais e subconscientes. Então, é um número muito alto. Então, no fundo, e no fim, mesmo quando você está vendendo para B2B, você está vendendo para indivíduos. As escolhas são individuais, só que você tem que convencer mais indivíduos no processo. Essa é a diferença. Ao invés de convencer um indivíduo, você vai ter que convencer 9. Porque normalmente a média, 8, 9 pessoas, 8 a 10 pessoas que você tem que convencer para fechar uma oportunidade dentro do B2B. Mas você tem que convencer essas pessoas no nível emocional, elas têm que gostar da sua empresa, elas têm que gostar de você, e aí depois que elas gostam de você, você dá toda a justificativa pro racional delas concordar que é aquela compra que eles deveriam fazer mesmo. Muito bem pontuado, Dri. Eu não tinha ouvido, não tinha ouvido ainda esse conceito, essa linha narrativa, né, da construção que você fez, e eu concordo, né, assim, um assino embaixo. Eu acho que tem abertura e tem ali, de fato, oportunidades para poder trabalhar tanto essa parte emocional quanto a parte racional, né, numa decisão de compra, independente seja high ticket, seja ali enterprise, e eu acho que é isso, né, e até pegando um gancho sobre a própria Nilo, né, pô, na verdade eu queria voltar um pouquinho antes, e uma coisa que me chamou muita atenção, eu queria saber como que funcionou isso, né. A gente está falando ali que você estava tocando operações ali nessas experiências anteriores, não só em outro país, mas em outras áreas geográficas, né? Então, quando a gente fala Oriente Médio, a gente fala ali Ásia. Então, sim, e aí a gente até deu uma pincelada disso no começo do episódio, mas eu queria trazer um pouco mais em detalhe, até trazendo isso para a realidade da Nilo, né? Sobre você ter contato ali com várias pessoas mais plurais possíveis, né, em questão culturais, comportamentais, socioeconômicas, enfim. Eu acho que você teve contato com várias sociedades diferentes. E a primeira pergunta, né, como fazer isso tudo funcionar, como você juntar todas essas pecinhas, colocar ali e fazer com que isso rode, né, com que isso funcione. E a segunda pergunta, né, pô, o que você conseguiu tirar disso, dessa experiência sua sociocultural, digamos assim, não só empresarial, para dentro de uma operação brasileira igual a Nilo? Bom, vamos por partes, né? Primeiro, uma coisa que a gente aprende, até aprende rapidamente para sobreviver, é distinguir quais são as similaridades e quais são as diferenças. Para você saber o que você pode aproveitar para todo mundo e onde é que você precisa distinguir as coisas para cada grupo, sub-região, país, etc. Então, essa é a primeira diferenciação. Então, quando você entende a fazer essa separação, as coisas ficam mais fáceis de manejar. Outra coisa é sempre contar muito com as pessoas daqueles países mesmo, aprender, não ignorá-las, aprender com o pé no chão ali. Por exemplo, saber como é que field sales vende, como é que eles conversam com as pessoas. Então, eu tentava participar o máximo possível da vida
daqueles times naqueles países, entender como eles conversavam com os clientes, ir a reuniões de clientes junto com eles. Legal. Porque assim você entende melhor as dinâmicas e o que conta, quais são as objeções, quais são os desafios, quais são as preocupações. Porque no fim das contas, marketing é entender o cliente. Primordialmente, mais do que qualquer outra coisa, entenda o seu cliente em profundidade, Perfeito. né? E da forma mais individualizada possível também. Então, eu acho que talvez esse seja o ponto mais importante da minha experiência. E outra coisa, saber reconhecer também que nós, seres humanos, nós somos diferentes, mas nós somos muito iguais também. Eu me deparei com as mesmas piadas nos lugares mais diversos. As mesmas piadas clichês. Exatamente. Eu não acho que elas são diversas assim por causa da globalização. Elas são piadas antigas, sabe? Legal. Elas sempre foram assim. A gente, como humanidade, a gente chega nas mesmas piadas, aparentemente. Pequenas Uma variações. das grandes conclusões desse podcast aqui, pô, que durante a história da humanidade sempre converte ali para as mesmas piadas, né? Nós não somos tão originais assim como espécie, sabe? Agora eu esqueci a segunda parte da sua pergunta. Legal. Não, o ponto é, pegando isso, né, que eu acredito assim, falando no ditado popular, isso te gerou muita casca, né, assim, a experiência que você teve lá fora faz com que, assim, aqui você esteja num nível, você entre no mercado brasileiro num nível um pouco diferente, acima ali do que um CMO formado aqui no Brasil entraria, né? Só que quando a gente entra para dentro aqui do Brasil, de fato a gente tá falando com um brasileiro, que aí eu já vejo que diferencia bastante com esses outros lugares que você fez, que você trabalhou. E aí a pergunta é, pô, o que você conseguiu tirar dessa experiência e sentiu aqui de fato forma a agregar dentro de uma operação brasileira da Nilo? Algumas considerações sobre isso. Primeira eu diria que, no geral, o hemisfério norte está alguns anos na frente da gente em termos de marketing. Então, isso dá uma vantagem competitiva, né? Eu venho trabalhando em estratégias de ABM tem quase 8 anos já. Quando o Brasil não sabia o que era CRM ainda, né? Pois é. Então, tem essa pequena diferença que te dá uma vantagem vindo de fora. Por outro lado, isso também, você tem que parar e pensar nas restrições. Tudo tem timing, e não adianta forçar certas coisas quando não está na hora. Tipo, eu fazia trabalho com influencers de B2B, que é trabalhar com pessoas com bloggers de B2B, trabalhar com jornalistas que são influencers dentro de certos setores ou áreas de conhecimento, trabalhar com analistas de mercado. E é uma coisa que eu fazia bastante lá e eu não consegui fazer aqui ainda, porque não tem, é uma coisa que meio que não existe ainda, ou pelo menos não que eu saiba. Não no jeito como eu fazia lá. Então, a gente tem que se adaptar em alguns pontos. Algumas coisas são aproveitáveis, outras não. Mas eu diria que a maior parte das coisas as coisas que mais me ajudaram, que mais me tornaram bem-sucedida, que me ajudaram a tornar a empresa onde eu estava bem-sucedida, do ponto de vista de marketing, elas não mudaram muito, elas continuam válidas até hoje. Que é você vender através do seu cliente, que é fazer referral. Você pega aquele cliente que já chegou naquele estágio em que ele é seu advogado, que ele é... Exato, cliente vendedor, né? O cliente vendedor. Nada vende mais do que isso. Então, é você usar estratégias em que você coloque o seu cliente para falar bem de você, basicamente, vender por você. Então, isso funciona há muitos anos, continua funcionando em qualquer lugar do mundo. Exato. Isso é até uma pergunta, desculpa te interromper, em específico essa pergunta. Você acha que isso hoje ainda, digamos assim, né, um programa de indicação, né, eu acho que é o referral aí, ainda funciona? Você vê na prática isso funcionando? Você consegue ver que isso... Porque hoje eu já conversei com muitas pessoas, né, que falam assim, pô, beleza, isso aí é de forma orgânica, mas não é de forma controlável e não é o principal canal de aquisição que eu tenho. Normalmente não é o principal porque dá um trabalho danado, mas pode ser feito de maneira muito estruturada e muito, muito controlável. Você tem que ter um programa de Customer Referral, onde você decide, como é que eu vou trazer, por exemplo, a gente tem um Customer Advisory Board na Nilo,
que é uma das minhas coisas favoritas de fazer, que eu já criei em outras empresas, que é você trazer para perto de você clientes que gostam da sua empresa, confiam em você, estão dispostos a te ajudar, sabe? São seus champions mesmo. E você começa o programa de referral deles. Eles vão ser as pessoas que vão te dar os depoimentos a favor da empresa, as pessoas com as quais você vai gravar um vídeo falando da visão deles. E, detalhe importante, eu estou fazendo um parênteses aqui, Customer Referral só funciona quando o cliente é o herói da história. Você não é o herói da história, você entrou ali para ajudá-los a realizar uma visão. O vencedor, o herói, é o cliente. E o que você faz é ajudá-los a contar a história de como eles tiveram qual era o desafio que eles tinham, qual era a visão que eles tiveram e aonde eles conseguiram chegar. Você só é parte da história ali porque você ajudou no processo. Então, isso ajuda a você criar um programa de referral que funcione. Outra coisa que eu aprendi com o tempo, aprovar coisas não é fácil. Quanto maior a empresa, mais difícil você aprovar um vídeo com um depoimento de um cliente, você aprovar um case de sucesso. Então, o que eu aprendi é, deixe o material pronto primeiro e envie para o pessoal de marketing, departamento legal da empresa, depois que estiver pronto. É um risco você passar aquele tempo, investir dinheiro em criar um vídeo, em criar um case de sucesso, e depois só ir pedir aprovação. É um risco sempre, mas funciona mais do que o contrário, do que você tentar pedir aprovação para ver se você vai conseguir fazer aquele case com aquela empresa, ou aquele vídeo com aquela empresa. Então, deixa o vídeo pronto. Quando o departamento legal de marketing veio pronto, eles falam, legal, nada ameaçador aqui, eu só quero que mude isso rapidinho. Pequenos detalhes, né? Pequenos detalhes, pronto, tá aprovado. Não, legal, legal. E, pô, assim, eu saio daqui, eu acho que esses últimos 40 segundos aí valeu muito para mim, porque quando a gente fala, né, isso é uma coisa que a gente vem batendo aqui dentro da empresa, né, para de fato ali ter esses clientes, como a gente ter esses clientes vendedores, porque obviamente dentro da nossa base hoje, um dos grandes orgulhos que a gente tem aqui como empresa é de ter um NPS de 87, né, 87,5, para um mercado onde normalmente o NPS ele está em torno de 65 a 75. Então, aqui a gente preza muito a relação humana e, de fato, aquela famosa satisfação do cliente, né? Só que a gente sempre tem uma barreira aqui, né? De, pô, beleza, como a gente estrutura isso e como que a gente faz com que a gente crie uma legião, que aí eu acho que tem uma palavra que encaixa muito bem, uma legião de embaixadores da marca, né? Que é, tipo, são clientes que eles sentem tanto orgulho pela construção que a Boomer tá fazendo dentro do negócio deles, que eles querem ali que isso ultrapasse ali as barreiras do CNPJ dele e comece a resbalar, né, em outros CNPJs também. Então, e saber que vocês fazem isso, pô, é animal. Mas é essencial, porque na hora que você vai vender para alguém, as duas coisas mais importantes são como te percebem, marca, né? E de preferência uma relação emocional com a marca. Então, eles não só sabem quem você é como marca, mas eles gostam de você. E depois, recomendação. É como quase tudo da vida, sabe? Você vai contratar alguém, a marca é onde a pessoa foi educada e a recomendação é quem foi que te indicou aquela pessoa. Você tem uma garantia muito mais alta de fazer a contratação boa do que quando você não tem. É igual comprar um carro, né? O carro pode ser bonito o que for, mas antes você vai mandar em todos os grupos de família, amigo, galera, tô querendo comprar esse carro, quem já teve, o que você acha, anda bem, bebe muito, eu acho que isso aplica para tudo. Por isso que eu acredito que um programa de referral, ainda mais bem estruturado, vai ser sempre uma das melhores ferramentas que você tem em B2B. E outra coisa, dá flexibilidade para o seu cliente, o seu champion, né, o seu embaixador, que você pode desde simplesmente aceitar fazer uma ligação com o meu prospect e falar para ele sobre a experiência que você teve, que você está super anônimo ali no seu cantinho, só falando, fulano, a gente fez isso, isso e isso com a ajuda da Milo, por exemplo, e foi bom e funcionou por isso e aquilo. Até você chegar num nível de comprometimento que é um depoimento de vídeo ou um caso de sucesso. Você tem que dar várias coisas ali no meio. Por exemplo, você aceita ir falar num evento junto com a gente. Participa de um evento nosso e conversa com as outras pessoas, sabe? Então, dê chances do nível de comprometimento variar.
Legal, E aí você legal, consegue perfeito. mais embaixadores. Legal. E outra coisa que funciona muito bem também é uma boa estratégia de ABM. Enfim, realmente tem uma lista dos clientes que você quer atingir, de preferência das pessoas dentro de cada cliente que você quer atingir. Entenda quais são as dores, quais são os desafios daquele cliente, crie materiais, crie conteúdo, crie a forma de aproximar daquela pessoa que sejam realmente relevantes para ela. Uhum. Eu conheço a sua dor. E aqui é o que eu sugiro que você faça para se livrar dela. Legal, legal. Eu acho que assim, são 2 pontos que realmente faz com que você consiga colocar a empresa, né, em um outro patamar de ICP, um outro patamar ali de fato de faturamento, porque querendo ou não, o dinheiro gira nessas grandes contas, né? Isso é inegável quando a gente olha no mercado. E até olhando agora para dentro da Nilo, Dri, e aí eu quero entender um pouco mais sobre os desafios de vocês, porque quando a gente fala, principalmente Brasil, né, a gente sabe que o setor de saúde aqui no Brasil tem várias dificuldades, e onde tem dificuldade, tem oportunidade, né? Como que vocês enxergam o modelo de negócio, né, e de uma health tech em um cenário tão desafiador quanto aqui no Brasil? Ah, isso depende muito de como você olha, porque o nosso desafio ao longo desses 3 anos, ele tem variado e tem tido muito a ver com o fato de que a transformação digital em saúde é muito incipiente ainda. Então, se a gente voltar só 2 anos para trás, a maioria das pessoas para quem a gente tentava vender não entendia que existia uma solução para algumas das dores que eles tinham. Então, e às vezes alguns nem entendiam que existia sequer a possibilidade daquilo ser endereçado de alguma forma por tecnologia, sabe. Então você tem que passar por uma fase até de educar o mercado para eles entenderem que é possível resolver o problema deles e que já existe uma solução que faz isso. Legal. Então é um processo de educação e um processo de equilíbrio com o tempo, sabe, porque às vezes simplesmente o cliente não está pronto. Aí e não está pronto num tal nível que não adianta muito que você faça, aí ele começa a ficar um pouquinho mais pronto, é a hora que você chega e mostra para ele o que é possível acontecer. E para os clientes mais reticentes e renitentes, você tem que realmente provar com os resultados dos outros, falar: "Ó, esse problema dá para resolver. E se você não resolver, você vai perder o trem", sabe. Os seus competidores vão progredir e você não vai, porque você não está considerando uma solução desse tipo. Exato, é um pouco do famoso FOMO, né, Fear of Missing Out, então, pô, Nossa. É interessante tem você ter citado o FOMO, porque uma coisa que a gente faz muito em marketing B2B, eu não sei quão prevalente isso é aqui no Brasil, mas fora a gente usa muito o que a gente chama de behavioral economics, que é economia de comportamento humano. FOMO é parte disso, você entender como criar deliberadamente FOMO nas pessoas. legal. Porque o ser humano tem alguns mecanismos psicológicos que são iguais em todos os lugares do mundo. Por exemplo, a gente tem aversão à perda, por isso que existe FOMO, a gente não quer perder nada. E aí tem vários outros princípios que se você pesquisar, você vai ver que são todos iguais, se você pode usá-los todos em marketing. Sim, a gente teve uma aula agora, né, recentemente da Meta, né, do Mark, com o Threads, que, pô, lançou essa nova funcionalidade dentro do Instagram. Foi assim, foi a maior rede social dos early adopters, né, nas primeiras 10 horas, se eu não me engano, nas primeiras 5 horas, bateram vários recordes, inclusive do ChatGPT, que, pô, teve milhões de pessoas ali sendo cadastradas a cada hora que se passava, né? Mas depois, quando você olha na curva, né, você tem que um ascendente, e aí, pô, depois o grande desafio é como manter essas pessoas engajadas, né? E aí você vê que já Sim, começa a ter uma descendência muito grande aqui, uma decadência muito grande aqui dos usuários ali, de simplesmente chegar e falar assim, pô, isso aqui não é pra mim, obrigado. é. Que é o que a gente tenta evitar em marketing o máximo possível, né, atrair as pessoas para você e um monte de gente descobrir que não é aquilo que elas queriam, né, ninguém quer uma bounce rate alta. Exato, Pra nada. exato.
É isso. Né? Você fazer um budget desproporcional, depois sair perdendo pessoas, eu não sei se é uma boa estratégia. Aham. Legal. E até pegando um gancho, e aí eu acho que isso vai valer ouros vindo de você, né? E para quem vai estar ouvindo aqui a gente, até porque assim, pô, o nosso ICP, a gente tá falando tanto de ICP, né? Mas enfim, os nossos ouvintes aqui do Rocket Lab são ali líderes de marketing, né? E empresários de um modo geral que veem algumas engrenagens de crescimento através do marketing. E quando a gente olha a Nilo, né, pô, e a gente falou um pouco de budget aqui, hoje, assim, entre aspas, né, recentemente vocês tiveram um aporte aí de 10 milhões de dólares numa rodada de investimento, mas a gente acabou de falar que, pô, todo budget é pouco, né, sempre vai precisar de mais. Visto esse cenário, né, quais são as engrenagens de crescimento, engrenagens de escala, né, que você enxerga através do marketing, principalmente quando a gente olha ali startups, né? Quais são essas engrenagens que você acha que líderes de marketing ou empresários precisam olhar, precisam respirar aquilo para que de fato consiga enxergar essa escala? Só para eu entender melhor, engrenagem em que sentido? Me dê um exemplo do que você chamaria de uma engrenagem nesse caso. Perfeito, perfeito. No caso, sim, quais são ali os atributos, se é que eu posso dizer assim, do sentido, a gente precisa olhar aqui que o custo de aquisição de cliente, ele não pode ser muito alto. Pô, você precisa trabalhar aqui um Customer Success para que o seu LTV, né, ele seja mais alto dentro da companhia, ou então não. Pô, você precisa aqui ter ali uma etapa de cash burn, de fato, pô, entendendo primeiro o seu público, entendeu? Então, assim, muito mais numa pegada sobre quais são os principais insights e engrenagens, eu falo, pô, o que você acredita que seja ali pontos a serem olhados para que, de fato, consiga escalar uma startup? Pelo menos do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista principalmente, é crescimento com responsabilidade. Tá? Dá uma olhada para o seu runway, tente não frear muito o seu crescimento, mas também não saia correndo desenfreadamente e gastando muito dinheiro sem necessidade. Por exemplo, eu pessoalmente acredito em crescer com terceirização. Eu não acredito em você criar um time de marketing cheio de gente, botar um monte de gente júnior e depois você chegar num ponto que você vê, agora meu runway tá pequeno até chegar no Series B ou no Series C, eu vou ter que dispensar um monte de gente. Eu não acho que isso é uma estratégia muito responsável. Eu acredito em pegar pessoas um pouco mais sênior para o time, que são aquela pessoa sênior que tem uma visão estratégica, que tem bastante conhecimento daquela área do marketing, mas gosta de botar a mão na massa. É aquela pessoa que ela é um time, ela mesma sozinha, sabe? E aí, para ela conseguir se estender, a gente vai e contrata freela, contrata agência, ao invés de simplesmente botando mais gente debaixo daquela pessoa. Quando a gente chegar num ponto em que tem receita entrando o suficiente, aí você começa a crescer as áreas de marketing. Tá? Nisso que eu acredito, esse crescimento bem responsável. Outra parte que eu acho que é importante olhar é garantir que exista uma proximidade, um alinhamento muito grande entre vendas, marketing e CS. O objetivo tem que ser o mesmo, o trabalho tem que ser alinhadinho. Muito bem colocado. Na Nilo eu tenho uma convivência, a gente em marketing, a gente tem uma convivência diária com vendas. Nossos rituais são todos juntos com vendas. Então, nós funcionamos como um time, praticamente. Apesar de sermos dois times claramente separados, com lideranças separadas, a gente tenta funcionar o máximo possível como um time. Então, eu me preocupo tanto com as necessidades do meu time de marketing, quanto eu me preocupo com as necessidades do time de vendas e de CS. Eu quero garantir que cada indivíduo nesses times estão com o caminho desobstruído, que eles vão ser bem-sucedidos, que eles vão conseguir completar as tarefas, que eles vão fazer as coisas da melhor maneira possível. Eu acho que isso é muito importante. O time de CS é um time um pouco mais novo para a gente, mas a gente está também criando essa aproximação de dia a dia, sabe? Então, a gente tentar garantir o máximo possível de que nada é desalinhado. E eu acho que uma das lições mais importantes para marketing que eu aprendi ao longo da minha carreira é: não faça nada, não execute nada em que você não tenha o buy-in de todos os stakeholders de marketing, a começar e principalmente de vendas e CS. Legal. Não.
Não só para você garantir que você está alinhado com a estratégia da empresa, está fazendo o melhor para a empresa, mas também para se proteger até um certo nível, né? Você tá, Exato. Exato, e né? quando... Garante a sua relevância. Exato. Então, assim, esses 2 pontos que você trouxe, né, eu acho que eles são muito pertinentes e importantes. O primeiro deles, né, dando o meu R$ 1 de contribuição e enfim, de percepção sobre isso. Eu acredito muito nesse modelo de que, pô, você começar uma empresa terceirizando coisas que não é da sua expertise, te dá combustível para crescer mais rápido, por mais que ele na ponta do lápis, isso aqui é uma conta, com perdão da palavra, burra de ser feita, né? Mas terceirizar fica mais caro do que absorver isso. Mas qual que é o custo? É sobre qual custo que a gente está falando aqui? Você está falando de custo financeiro, eu estou falando de custo de oportunidade, né? Então, assim... E nem sempre fica tão caro assim. Por exemplo, se você pensar, você começa uma terceirização, sei lá, contratando uns freelancers em vez de contratar uma agência, sabe? Porque no fim das contas, se você for tentar crescer você mesmo, crescer no seu time, dá uma olhada nos encargos do CLT. Exato. Exato. E isso, né? Um outro ponto que eu vejo como benéfico, até a gente opera muito dessa maneira, né? A gente fala que nós somos uma estrutura anfíbia aqui, né? Então, literalmente a gente acopla dentro de estruturas de empresa para que, de fato, primeiro, né? Ela não tem que ter um time robusto ali de performance para poder executar isso, e outra ser uma estrutura plug and play, né? Então, pô, quando você está falando de começar um time do zero, olha a curva de aprendizagem do ramp-up que esse time vai precisar ter para chegar ali no estado de Nirvana que você quer, né? E quando hoje empresas contratam a Bloomer, pô, literalmente a gente tem ali o nosso período de onboarding, que de fato a gente entendeu o modelo e desenhar as estratégias, acoplar pro plug and play. Tá rodando, toda a estrutura tá de forma já uniforme com a estrutura da empresa, né? Então, hoje a gente vê muito potencial nisso, a gente vem tendo muito resultado com isso, principalmente quando a gente olha sobre o espectro de key account, que quando a gente olha sobre esse segundo ponto que você trouxe, esse buy-in de comprar, né? Ter o buy-in ali de todos os stakeholders, principalmente quando a gente fala já numa startup que está em crescimento, então mais de 70, 80, 100 funcionários, se faz muito necessário isso, né? Até não só para você se resguardar de certa forma, mas para pegar percepções sobre outros cenários e outros espectros diferentes sobre aquela realização, né? Para ter perspectiva também. E ter perspectiva é uma coisa super importante. Uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que ter humildade, não importa o quanto a gente conheça de uma área. Tipo, eu estou há muito tempo no marketing, eu vivenciei muitas coisas, mas isso também cria uma espécie de bolha em torno de mim. Então, se eu não ouvir a opinião e as sugestões de pessoas de outras áreas, eu perco a oportunidade de olhar para as coisas de uma maneira diferente. E isso amplia minha criatividade, isso amplia minha capacidade de pensar em coisas novas e coisas melhores. Então, é preciso a gente estar sempre abertos a perspectivas diferentes. É bem importante mesmo. O que me leva ao outro ponto que eu diria que é muito importante no crescimento de uma startup é cultura. Acho que a coisa mais importante que nós temos na Nilo é a nossa cultura e 2 aspectos principais dela. Um é o fato de que nós somos uma cultura de alta performance. Não só do ponto de vista de a gente tenta contratar os melhores profissionais possíveis para cada situação, para cada vaga, para cada necessidade, mas a gente contrata pessoas que a gente sabe que vão ser ágeis, de verdade, que vão entregar, que elas têm esse viés de entrega bem firme, mas também são pessoas que têm um viés de trabalho em conjunto e para quem importa com quem você trabalha. Por exemplo, uma das minhas maiores felicidades na Nilo é saber que eu vou levantar de manhã cedo e vou pensar em fazer alguma coisa, ou vou executar alguma coisa que já foi pensada, e que todo mundo que vai me ajudar, ou que vai passar pelo caminho dessa execução, vai ser brilhante no que faz, vai ser muito competente, vai ser veloz, nada vai me travar porque eu estou cercada de pessoas assim. Então, essa cultura de alta performance nesse sentido, eu consigo contar com todo mundo à minha volta e todo mundo se sentir assim.
E o outro aspecto é o que a gente chama de segurança psicológica. Você trabalhar num ambiente em que as pessoas são legais, elas são genuinamente boas pessoas, que gostam de colaborar, que tratam as outras pessoas bem. Então, onde a diversidade é possível, onde todo mundo é respeitável, onde você se sente confortável para ser quem você é. Aí você combina essas duas coisas, você trabalha com gente que é legal e gente que é super competente, então isso acelera muito as coisas. Dri, que aula isso aqui. Assim, sério, eu tô bastante feliz com esse papo nosso. Realmente, assim, superou minhas expectativas. Assim, Obrigada. a visão e vários conceitos que você tá trazendo aqui, né? Pô, eu acho que ali é o arroz com feijão, né? Que precisa. Às vezes é o arroz com feijão que não é tão óbvio que deixa passar, por achar que, tipo assim, não, isso aí é entre aspas, né? É óbvio, é fácil, eu consigo executar, mas não executa, né? Então, você trazer essa visão e uma visão prática, né? Pô, você tem um track record que comprova isso, né? Assim, olha as empresas que você está passando, né? Então, assim, que aula, assim, realmente, é, conteúdo aqui do mais alto nível e até para consolidar isso tudo, né? Dri, da onde que você tira isso, né? Assim, como que a gente consegue sugar aí, digamos aí, 10%, já 1% tá valendo, do que tá na sua cabeça, pô, materiais que você lê, livros, podcasts, enfim, como que a gente consegue compartilhar ali dessa busca de conhecimento das mesmas fontes que você? Ok, eu acho que o principal, eu vou até me repetir aqui, não são nem os materiais e as coisas que eu uso, mas é seguir pela sua jornada de carreira com humildade e ousadia ao mesmo tempo. Seja ousado, seja corajoso, mas seja humilde, aprenda com as outras pessoas, até porque nada substitui experiência. E quanto mais você tiver perspectivas diferentes e compartilhar experiências com outras pessoas, melhor vai ser a sua experiência, a sua sabedoria, e nada realmente substitui isso. Por mais conhecimento que você acumule, por mais inteligência que você tenha, passar pela experiência das coisas é um negócio insubstituível. E passar pela experiência das coisas com contribuição e colaboração com outras pessoas é muito melhor aí. Isso tendo sido dito, o que eu recomendaria? Até, já que a gente estava falando de cultura, eu recomendaria um livro, que é um livro que a gente coloca no nosso onboarding na Nilo, todo mundo lê quando entra, que é A Regra é Não Ter Regras. A Netflix é a cultura da reinvenção, que é do Reed Hastings, que é o CEO, né, da Netflix, e da Erin Meyer, que é uma professora do INSEAD, né, em que ajudou ele a escrever, entrevistou ele, desafiou ele durante a escrita, e saiu um livro bem bacana, que tem uns insights excelentes sobre como você ajudar uma empresa, principalmente uma startup, a crescer bem, de forma estruturada, de forma veloz, sabe? De forma sustentável, principalmente. E com as melhores pessoas. Eu recomendaria 2 podcasts também. Eu sou a doida do podcast. Que bom que você tá aqui então, pô. É a minha primeira vez do lado de cá, né? Eu posso só assistindo. Então, primeiro conversa B2B, que é focado em marketing B2B no Brasil, que é bem legal, é bem consistente. Eles têm uns episódios, eles entrevistam pessoas do mercado também, igual vocês estão fazendo. Então, bem bacana. Mas o meu favorito é o Exit 5, que é de um cara chamado Dave Gerhardt, que é também sobre marketing B2B, mas ele tem uma visão muito dinâmica, ele traz pessoas muito legais, ele traz casos muito legais, igual o último episódio que eu vi, era sobre famigerando a ação de inteligência artificial sobre o marketing. Legal. É uma discussão bem bacana, eu recomendo. E outro material que eu recomendaria, ainda mais para a empresa, não só para os indivíduos, é dar uma olhada na metodologia de crescimento de receita que se chama Winning by Design. Então, se você vencendo por design, né? Uhum. Winning by Design, não, vencendo por design não é a melhor tradução, mas é você ter uma metodologia, um design que te garanta a vitória. Basicamente é isso.
que é uma metodologia de vendas, marketing e CS, desse trabalho conjunto, que ajuda a trazer leads, a fazer essas leads caminharem e fechar negócio. E é uma metodologia muito legal para quem quer estabelecer, principalmente, eu já tenho estabelecida uma boa estratégia de ABM, que é garantir a sinergia entre marketing, vendas e CS. Essa é uma excelente metodologia. Então, é só procurar winningbydesign.com. Que legal, que legal. Não, show, tá anotado do lado de cá também, inclusive vai até ficar gravado, né, mas de toda forma. Dri, pra gente não deixar essa corrente de conteúdo aqui que tá, pô, sensacional, né, quebrar, pô, eu queria saber, né, a gente tem aqui uma etapa agora do podcast, onde a gente dá liberdade para vocês indicarem uma pessoa para estar aqui, para a gente poder entrevistar, poder conhecer, poder ali, de fato, aprender um pouquinho também. Queria saber quem que você indica. Se você não tiver esse nome agora, não tem problema. Se tiver, pode falar. Eu pensei em alguém. Não, show. Alguém. Então, pô, conta pra gente. Com certeza a gente vai convidar essa pessoa para poder estar aqui também. No começo desse ano, eu participei de uma reunião de executivas aqui em São Paulo, no café da manhã. Eu fui convidada por uma amiga de muitos anos. E eu encontrei uma colega de trabalho, uma pessoa com quem eu trabalhei na Microsoft há 20 anos, há muito tempo atrás. E ela era uma pessoa maravilhosa quando eu a conheci há 20 anos atrás, ela continua sendo uma pessoa maravilhosa e eu recomendaria vocês falarem com ela, que é a Ana Cláudia Plihal. Ela é a Head of Brazil no LinkedIn Talent Solutions. É uma das divisões da LinkedIn. Não, com certeza, eu vou pegar o contato dela com você depois, com certeza a gente vai fazer esse convite, torcer muito para ela aceitar e vir aqui conversar com a gente também. Ela tem uma experiência fantástica também profissional. Perfeito. Ela é uma pessoa muito inteligente, ela é tudo de bom. Perfeito. Dri, pô, não tem nem palavras aqui para poder te agradecer, realmente assim, pô, foi fantástico esse episódio, eu acho que assim, realmente a gente conseguiu agregar, conseguiu trazer aqui vários pontos importantes para as pessoas que forem ouvir, né, independente em qual estágio ela esteja, se está em enterprise, se está aqui em startup, se é da liderança, se não é, eu acho que a gente conseguiu abranger vários olhares diferentes. Queria te agradecer bastante aqui, falar que a gente ficou bastante feliz em você aceitar o convite. E é isso. E saber, gostou aí da experiência? Nossa, eu gostei muito, Pedro. Eu fico muito feliz de vocês terem pensado em mim, de terem me convidado. Foi uma experiência bem gostosa mesmo, bem legal. Gostei da conversa, eu gostei do momento que é um momento de reflexão também, né? Parar para olhar para trás, para a carreira e pensar nos aprendizados, é sempre bom. Foi uma experiência muito bacana. Muito obrigada por ter me convidado. Eu que agradeço, Dri. Então, um abração. A gente se vê. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.